Olá, pessoal. Dando continuidade à solução comentada das questões da prova de Química Geral do concurso IFCE 2021, vamos a mais questões. A questão 31 diz que, como etapa determinante da velocidade de uma reação SN1 é a dissociação do haleto para formar um carbocátio. Dois fatores afetam a velocidade de uma reação de SN1: a facilidade com que o grupo de saída se dissocia do carbono e a estabilidade do carbocátio que é formado. Em relação às atividades relativas de haletos de alquila, na reação de SN1, assinale a alternativa correta. Então, são apresentadas aqui algumas opções, né, para a ordem de saída de alguns haletos de alquila. Né? Haletos para uma cadeia carbônica qualquer aqui, né, representada por R, tá? Em que todas essas cadeias carbônicas, todos esses grupos alquilas, né, são iguais para cada um dos halogênios aqui tratados. Então, o que a gente tem que lembrar nessa questão, né? Que como o próprio enunciado fala, uma reação de SN1, um mecanismo de substituição nucleofílica de primeira ordem, né, passa pela formação de um carbocátio. E a formação desse carbocátio depende da estrutura da cadeia carbônica, né? Se facilita ou não, se é favorável ou não a formação de um carbocátio estável e também do grupo de saída, né? Nesse caso de um halogênio. Então, é preciso verificar qual halogênio funciona qual a ordem, né, de facilidade dos halogênios para funcionarem como grupos de saída para a formação desse carbocátio genérico aqui, representado por R, tá? Então, o que é que a gente tem que fazer? Basicamente, dar uma olhadinha na tabela periódica, se não lembrar de qual a ordem em que os halogênios aparecem na tabela, né? Indo na tabela periódica, o que a gente vai verificar? Em que P aqui significa período, tá? A gente verifica que no segundo período nós temos o flúor, no terceiro período nós temos o cloro, no quarto período nós temos o bromo e no quinto período a gente tem o iodo, tá? Então é assim que esses halogênios aparecem na tabela periódica. E qual a ordem de aumento, né, do tamanho desses átomos ou do raio atômico? É de cima para baixo na tabela, né? À medida que o número de níveis eletrônicos aumenta nesses átomos, o tamanho deles aumenta, né? Então, é óbvio que o cloro é maior que o flúor, que o bromo é maior que o cloro e o flúor, e que o iodo é maior do que os outros três, porque tem mais níveis eletrônicos, né? Então, essa ordem crescente, né, do aumento desses átomos está relacionada com a facilidade com que eles abandonam a cadeia carbônica, o grupo R aqui, né, para a formação desse carbocátio, tá? Quanto maior for esse halogênio, mais facilmente ele funcionará como grupo abandonador. Por que isso acontece, né? Por que quanto maior o halogênio, mais fácil ele sai? Porque quanto maior for esse halogênio, né, mais facilmente, maior poder de polarização ele tem, né? E, portanto, mais facilmente ele será solvatado. E, durante esse processo de solvatação, ele se desligará do carbono para a formação do íon de halogênio, tá? Então, quanto maior esse íon, mais facilmente é solvatado. Então, a ordem aqui, para facilidade de saída, é a seguinte: o iodo vai sair mais fácil que o bromo, que vai sair mais fácil que o cloro, que vai sair mais fácil que o flúor, né? E se a gente colocar em ordem decrescente de facilidade, considerando aqui os grupos R, fica assim: RI é um grupo de maior facilidade de saída, né? Iodo é o halogênio que tem maior facilidade de ser abandonador. Depois dele,
vem o bromo, portanto, R-brom, né? Depois do bromo, o melhor grupo abandonador aqui vai ser o cloreto, vai ser o cloro. E depois do cloro, vai ser o flúor, tá? Então, nós só temos que procurar uma opção com essa ordem aqui. Nesse caso, a ordem decrescente, né, de facilidade de saída. E essa ordem aparece, observe que na letra C, né? Tá aqui, certinho. Então, a letra C é a opção correta para a gente marcar, tá? Dando continuidade, vamos à questão 32. Vou dar uma ajustada aqui nesse zoom. Pronto, vamos lá. A questão 32 diz que na teoria do modelo atômico quântico, né, as propriedades dos elétrons são especificadas pelos números quânticos. A respeito, assinale a alternativa correta. Então, tem algumas 4 afirmativas aqui, né, para a gente avaliar. A letra A diz o seguinte, diz que o conjunto de 3 orbitais 5p pode ser definido pelos números quânticos n igual a 4 e l igual a 0. Isso é verdade? Bem, não é verdade, tá? Se a gente tem orbitais 5p, significa dizer que n vai ser igual a 5 e l vai ser igual a 1. Por quê? N é o número quântico principal, que indica o nível dos orbitais, tá? E L é um número que é o número quântico secundário, indica o subnível. O subnível dos orbitais, tá? Está associado aos subníveis S, P, D, F, por aí vai. Então, se a gente está falando de orbitais 5p, significa dizer que n é igual a 5. E se a gente está falando de p, especificamente do subnível p, a gente significa, né, que L é igual a 1, tá? E não igual a 0. Lembrando, né, que L para S é 1, aliás, para S é 0, L para P é 1, L para D é 2 e para F é 3, tá? Para G 4 e assim por diante. Normalmente a gente só usa até o F, né? Então essa letra A está errada. A B diz que o número quântico ms determina o momento angular e a forma de um orbital. Gente, o número quântico ms é o número quântico de spin, tá? Spin significa giro. Então, esse número quântico está associado à rotação do elétron e não ao seu momento angular. O número quântico que está associado ao momento angular é o L, tá? Agora vamos à letra C. Portanto, a B é errada, né? Vamos agora avaliar a C. A C diz que uma subcamada com número quântico L consiste em um número de L mais 1 orbitais individuais. Também é falso, sabe por quê? O que acontece é o seguinte, uma subcamada com número quântico L vai de menos L a mais L. Exemplo, imagine que a gente tem, no caso aqui dos orbitais 5p, L é igual a 1. Isso significa que eu tenho as seguintes possibilidades para orbitais aqui, né? Para ml, que indica o orbital. É importante lembrar
que ml, o número quântico terciário, né, indica o orbital. Então, se eu tiver L igual a 1, para ml eu tenho as seguintes possibilidades. Eu tenho de menos 1, 0 e mais 1. Né? Eu tenho essas três possibilidades do número quântico terciário para orbital, né? Tem essas três opções de número quântico terciário. Ou seja, o elétron pode estar em menos 1, em 0 e em mais 1. Beleza? Portanto, isso aqui é errado. Tá? A letra C também é errada. Por eliminação, a gente já conseguiu encontrar a opção correta, que é, obviamente, a letra D. Né? Mas por que ela é correta? Vamos ver. A letra D diz que N é o número quântico principal, isso é verdade. L é o número quântico de momento angular do orbital, né? Dos orbitais, na verdade. E ml é o número quântico magnético. E isso é verdade. De fato, é isso que acontece. Portanto, a letra D é a opção correta a se assinalar nessa questão.